E aí, rapaziada, continuando com os nossos estudos dos resistores. Agora vamos ver, como que esses resistores podem aparecer em problemas para vocês. Meu amigo, nem se sua mãe for elaborar, a sua prova, ela vai colocar a questão com um único resistor. Em cenários de vestibulares e no Enem, você vai ter o quê? Uma associação de resistores. Vários resistores ligados. E nós temos eles em duas situações possíveis, resistores em série e em paralelo. Hoje vamos entender um pouquinho como que funciona a associação em série. Essas duas lâmpadas aqui, se eu pensar em uma lâmpada de filamento, ela tem a função aqui de esquentar. Esquenta, só esquenta, não faz nada além de esquentar. Foi projetada para esquentar, ela é um resistor. Eu vou alimentar essas lâmpadas aqui com uma fonte de tensão de 220 volts. Aqui no Goiás pra gente é isso, 220. Eu vou pegar um fio aqui, ligar aqui, Vou pegar um fio, ligar de cá, vou pegar outro fio, pronto. Eu proporcionei um caminho para a eletricidade dar o seu rolê. Eu tenho agora um circuito elétrico. Quando a eletricidade, você tem que pensar, cara, você lá dentro, fazendo a correria. Aqui a gente brinca que você tem que ser rolezeiro, Você vai imaginar você aqui dentro dando um rolê. Você vai imaginar você como sendo a corrente elétrica e tentando ir de A para B ou de B para A. Quando a eletricidade faz isso aqui, vamos supor que essa fonte de tensão aqui, libera uma corrente elétrica aí de 10 amperes. Essa é a corrente elétrica total no meu circuito. E uma coisa importante que você vai anotar aí no seu caderninho, é que quando os resistores estão ligados em série, todos eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Repete comigo. Em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, se aqui a corrente total aqui é 10 amperes, mano, não tem outra forma da eletricidade de A para B. Para ela ir de A para B, a mesma corrente que passa no resistor R1 também passa no resistor R2. Esse aqui passou uma corrente de 10 amperes, aqui também eu tenho uma corrente de 10 amperes. Então isso caracteriza uma associação em série. Em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente. Se eu vejo ele ser percorrido pela mesma corrente, eu posso afirmar que eles estão em série. Agora, em série, a diferença de potencial total, ela vai ser distribuída nos resistores. Se eu vou de A para B, eu tenho uma DDP de 220 volts. É o U é DDP, o U é DDP, não é assim? Enfim, se a DDP entre A e B é 220 e eu tenho resistores entre A e B em série, a soma de todas as DDPs tem que dar DDP total. Então, a segunda coisa que você vai anotar é que em série a DDP total ela é distribuída nos resistores. Como assim? Cara, a primeira lei de Ohm é a nossa melhor ferramenta. Ele urra, mas depois ria o uri, Como que eu determino a voltagem em um resistor? É a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Esse aqui eu tenho 20 ohms, então de ohms, vezes 2 amperes. 20 vezes 10, aqui eu vou ter uma DDP aqui de 200 volts. Cara, a conta não está batendo. Entre A e B eu tenho 220. Cadê o resto da tensão? Essa voltagem aqui é como se ela fosse, dividida na rapaziada, Cara, 2 vezes 10, a DDP aqui no resistor 2, o 2, eu tenho quantos volts? 20. Então, numa associação em série, a soma de todas as DDPs nos resistores é igual a DDP total. Então, cara, é muito importante você lembrar desse detalhe, Em série, primeiro, os resistores são percorridos pela mesma corrente e em série, a DDP total é dividida nos resistores. Quando eu somo a tensão elétrica em cada resistor que está ligado num trecho em série, a soma dessas tensões vai me dar DDP total. É muito comum, cara, a gente associar resistores em série quando eu preciso o quê? Fazer, por exemplo, uma proteção de um equipamento. Isso aqui, por exemplo, pode ser um equipamento caro e se passar muita corrente por ele, ele esquentar demais, ele
pode ser danificado. Eu posso ligar em série a ele um equipamento mais baratinho, que se por acaso o seu circuito elétrico bugar, né, e aqui sair uma corrente muito alta, esse cara queima para proteger. Por exemplo, um equipamento que faz isso é conhecido como o fusível. Então, em série é uma boa opção para você fazer o quê, meu irmão? Para você proteger equipamentos. Uma outra situação boa de resistores em série é quando eu quero reduzir a tensão. Esse equipamento aqui não precisa dessa voltagem toda. Eu ligo algo em série com ele para reduzir a tensão elétrica nele. Um bom exemplo de resistores em série são aqueles arranjos de lâmpadas de árvore de Natal. Vai lá, procura nas tranqueiras lá da sua casa. Achou as lâmpadazinhas de árvore de Natal, aqueles pisca-pisca? Vai lá e desconecta uma lâmpadazinha. Você vai ver que algumas vão apagar. Todas que apagaram estão ligadas em quê? Em série a ela. Lembrando, meu amigo, que elétron não é canguru não, né? Em série, quando o circuito abre, cara, o elétron não vai pular daqui para cá, né? Quando o circuito está aberto, os equipamentos param de funcionar. Deixa eu emendar de novo. Então, em série, quando um dos componentes pifa, queima, né? O seu circuito fica aberto, para de ter eletricidade dando um rolezinho. Enfim, meus queridos, a associação em série é muito útil e aparece muito em exercícios. Agora, qualquer circuito elétrico, por mais complexo que ele seja, ele pode ser pensado de uma forma simples, como um circuito equivalente. Cara, esse conjunto de resistores aqui, eu posso arrancar eles e imaginar, colocar no lugar deles um cara chamado REC, que vai fazer o mesmo trabalho. Vai fazer o circuito ter a mesma corrente, ter o mesmo consumo de energia. Em série, a resistência equivalente do circuito, que nós vamos chamar de REC, tá? Facilita muito nas contas. Cara, para a eletricidade sair de A e chegar em B, eu só tenho um único caminho possível. O pauzinho grande representa o polo positivo do gerador. Pauzinho pequenininho, o polo negativo. Combinamos em aulas passadas que a corrente elétrica aí sai no polo positivo, faz toda a correria e chega no polo negativo. Então, quando a eletricidade chegar aqui, meu amigo, eu só tenho o quê? Um único caminho possível. A corrente que passa no primeiro é a mesma que passa no segundo e é a mesma que passa no terceiro. Eles estão associados, ligados em série. Como que eu troco todos esses três resistores por um? Cara, isso é muito útil, você pode fazer isso para qualquer circuito. Em série, como que nós calculamos a resistência equivalente, o REC? Cara, é simples. A resistência equivalente elétrica do circuito em série, o REC, é a soma de todas as resistências. É a resistência do primeiro, mais o R, resistência do segundo, mais o R do terceiro e assim por diante. Então, sempre que eu ver resistores em série, eu imagino no lugar deles um único resistor com a soma de suas resistências. Tá? Por que é a soma, senhores? Cara, eu quero trocar essa cambada toda aqui por um só, não é isso? Que quando ligar vai ficar submetido à mesma tensão e vai ser percorrido pela mesma corrente. Combinamos, foi combinado. Combinado não é caro, né? Que em série, a DDP total no circuito, né, a soma das DDPs em cada resistor, da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Assim, esse meu cara aqui é o REC, né? É o que está fazendo o papel de todo mundo. Quem que é o total? Né? A soma de todas as tensões? É a tensão no primeiro. Como é que você calcula o volt aqui? Cara, você está usando o U, né? O U igual a R vezes I. Então, é o volt desse cara, R1 vezes I, tá? Você tem R1 vezes I, mais o volt desse cara, R2 vezes I, e vai embora, né? A soma disso tudo aqui tem que ser igual a resistência equivalente vezes a corrente I. Dá para ver que você pode colocar esse I, tá, em evidência? Se a corrente é a mesma, eu vou abrir uma porteira aqui, colocar o I em evidência, vai ser o R1 mais o R do 2 e vai embora. Isso aqui sempre vai ser igual a resistência equivalente REC vezes I. Eu posso agora cortar esse I, né? Tchuk, Norris, né? Cortei?
Ou seja, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada resistor. É o R1 mais R2 mais R3. Enfim, senhores, num trecho do circuito em série, para facilitar a minha conta, eu posso tirar todos os resistores e trocar por um só, um que tenha uma resistência equivalente que seja a soma. Em série, a resistência equivalente sempre vai ser a soma das resistências de cada resistor. Ela sempre vai ser maior do que as resistências de cada um deles individualmente. No cenário de cálculo é muito mais fácil eu fazer o cálculo pensando em um só do que em vários. Tranquilo?